pessoal, bom dia. O tema então a gente vai falar, essa trilha aqui é basicamente sobre Cloud Computing. O tema que eu vou falar um pouco com vocês hoje é bem específico. A gente vai falar sobre alta disponibilidade com Azure Database. O Fábio estava falando anteriormente o que é o Azure Database, que se alguém tinha alguma dúvida já conseguiu entender um pouco melhor como que funciona a plataforma. Claro que tem muitos outros assuntos para ser explorado dentro da plataforma, ela é gigantesca, se conecta com vários outros serviços, enfim, você pode fazer muita coisa aí com ela. Um dos tópicos que a gente vai falar, então, que eu vou falar especificamente, é sobre alta disponibilidade, né? O que a gente tem hoje, o que a Microsoft oferece hoje dentro da plataforma de banco de dados na nuvem, quando a gente fala de alta disponibilidade da minha aplicação. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Marcos. O que eu faço hoje, tá? Hoje eu também sou, assim como o Vitor falou, que ele também é MVP em SQL Server, eu também sou, há uns 3 anos mais ou menos. Além disso, eu trabalho hoje na Dell Computadores, suportando, eu sou DBA de projetos, então toda a parte da loja online do Dell.com eu trabalho no time que mexe com esse segmento dentro da empresa. Também tem uma pequena empresa de treinamentos chamada Learning 365, a gente oferece treinamentos aí em Office 365, Azure, SQL Server, Power BI e assim como outros temas. Tem uma outra empresa que eu também trabalho com BI, só que eu não coloquei aqui, que é a Redbelt, esqueci de colocar. Mas lá eu trabalho assim, especificamente com nuvem, com Azure e também trabalho com Power BI, com uma suite de BI da Microsoft. Para quem quiser os meus contatos, pessoal, e até depois dessa palestra, o que eu utilizar, que eu conseguir compartilhar com vocês, porque como vai ter as demonstrações vão ser todas no Azure, é um pouco difícil eu compartilhar algum script, alguma coisa. Mas tem um scriptzinho ou outro ali que eu vou conseguir compartilhar com vocês. Qual lugar que vocês vão pegar isso? Lá no meu blog. Então, anotem o endereço aí para vocês pegarem as informações. Quem quiser me mandar um e-mail, fica à vontade. Eu não respondo rápido, não é porque eu não quero responder vocês, é porque eu demoro mesmo. Tá? Então vocês vão demorar aí, se o ambiente não tiver caído, né, se não tiver no chão, vocês podem mandar e-mail que eu respondo para vocês com uns 3 dias de delay aí, mas eu prometo que eu respondo. Ou faz um follow-up, né, manda um e-mail de novo cobrando. Bom, vamos lá então. O tema então, vocês já sabem, alta disponibilidade no Azure, falando de plataforma como serviço. Eu não vou ficar enrolando muito, a gente tem pouco tempo. E a ideia é ser bem direto ao ponto, para não ficar enrolando o assunto, porque o assunto não é tão extenso. Quem tiver dúvidas, pessoal, levantem a mão. Quem tiver dúvidas, vocês podem levantar a mão, a gente vai trabalhando aí no meio da sessão. Como que funciona a alta disponibilidade, basicamente? Esse é um quadrinho bem básico que mostra quais são as garantias da Microsoft para com o cliente quando a gente está falando de alta disponibilidade. Ou seja, o que isso significa? Olha, se der alguma zebra no teu ambiente, isso aqui é o que eu garanto por contrato com você. Ou seja, se você estiver lá dentro do Performance Tier, lá do Certain Tier Standard, você vai conseguir ter backups aí até 35 dias point in time, como o Fava estava falando. Você vai conseguir, por exemplo, ter para backups, ele também comentou bem no finalzinho que você consegue ter backups georreplicados, ou seja, eu tenho um banco de dados no Brasil, caiu meu ambiente no Brasil. Como que eu faço para levantar esse banco de dados nos Estados Unidos? Eu tenho que ter um geo backup, né? Eu tenho que ter um backup fazer um geo restore desse meu backup. Para isso, a Microsoft garante que o ponto de recovery dela é até de 12 horas, ou seja, ela pode levar de 12 horas para esse backup sair do seu ambiente no Brasil para estar lá no ambiente lá nos Estados Unidos. Tá? E aí o RPO, ou seja, quanto de dados que ela pode perder nessa jogada toda, 1 hora. Isso é garantido por contrato com o cliente. O que significa? Deu uma zebra, pensem na pior das hipóteses, caiu tudo, pegou fogo no data center, vocês tiveram que recuperar o ambiente de vocês nos Estados Unidos, o ambiente chegou lá, você estava lá com um delay de 3 horas de informação, e foi constatado depois de vários chamados que aconteceu alguma falha no processo da Microsoft que não conseguiu cumprir com o RPO de 1 hora, ou seja,
eu tinha no contrato que eu podia perder até 1 hora de dados, perdi 3. O que acontece? Se a Microsoft, depois de várias constatações, não é assim tão simples, a Microsoft reembolsa o cliente financeiramente sobre aquele valor que ela perdeu naquele tanto de dados que não estava no contrato. Quanto que é esse valor? Eu não faço a mínima ideia, porque isso aí vai envolver jurídico da sua empresa, jurídico da Microsoft, e aí a história vai um pouco longe. Mas o legal é que vocês estão embasados financeiramente, tá? Se der algum problema, a Microsoft vai reembolsar vocês. É claro que às vezes isso não é o suficiente, porque você pode perder uma empresa dependendo da criticidade do negócio de vocês. Quando a gente está falando de... Quando a gente está falando, então, por exemplo, eu falei de backups georreplicados, eu também tenho a alta disponibilidade, né? Ou seja, eu tenho lá o meu Always On no SQL Server. O que acontece? Aqui eu tenho as mesmas métricas, né? Eu tenho o RT lá e tenho o RPO, ou seja, quanto tempo, se eu tiver um ambiente replicado de um data center para o outro, qual é o meu recovery time, ou seja, quanto tempo que eu vou levar para recuperar esse meu ambiente lá no outro lado, ou seja, a Microsoft pode levar 30 segundos para ter o recovery time, ou seja, 30 segundos para fazer o failover de um local para o outro, só que nessa jogada acontece que o RPO dela pode ser 5 segundos, ou seja, como você lá tem, como é uma replicação, querendo ou não, você tem aí, pode perder até 5 segundos de informação de um failover para o outro. Isso aqui é um caso bem específico, se o ambiente local caiu ou se o ambiente local está no ar e você apenas quer fazer um failover para o outro data center. Existe outro caso, ou seja, um caso que o data center pegou fogo, você tem que ir lá fazer um failover forçado daquele ambiente para o secundário. Pode acontecer que você pode perder mais informações, mas o que acontece? A mesma coisa, você tem isso garantido financeiramente pela Microsoft, tá? Então vocês têm um bom embasamento aí. Qualquer coisa vocês abrem chamada para aquele cara ali agora, ó, o Newton, ele trabalha lá, resolve o problema de vocês. Qualquer reclamação também não reclame para mim, reclame para ele. Assim, vamos lá. Uma coisa legal que mudou, isso é bem recente, eu acho que é questão de 2, 3 meses. A gente tem 3 tiers de performance, né? Temos aí o básico, o standard e o premium. E antigamente nós tínhamos o quê? No básico, eu tinha um nível de replicação. No standard, eu tinha um outro, que era o mesmo do... Não, eu não tinha replicação, eu não tinha, por exemplo, alta disponibilidade no básico. Eu tinha no standard de uma maneira e tinha no premium de outra maneira. Ou seja, no standard, se eu habilitasse alta disponibilidade daquela minha base de dados, eu só conseguia ter lá o secundário offline, ou seja, a informação só era enviada para lá, mas eu não conseguia utilizar aquela base para nada. Para eu ter o secundário disponível para leitura, eu tinha que ir para o premium. Então eu tinha que pagar muito mais para poder a minha base estar disponível no secundário para leituras. Recentemente ela mudou isso. Hoje acontece que, se você tiver um banco de dados até mesmo no mais básico, você está pagando $4,98 por mês, você tem alta disponibilidade com um secundário ativo. O que é o secundário ativo? Ativo para leituras, tá? Então, se você tem carga de leitura, se você tem relatório que você quer fazer o offload disso para o secundário, você já consegue fazer desde o performance tier lá do basic. Isso é muito legal, porque só para vocês terem noção, no premium já começava com $1.000 e poucos por mês para ter o secundário disponível, claro, com outras muito mais melhorias, mas assim, se eu quisesse só isso, se eu quisesse só ter o secundário disponível para leitura, eu tinha que pagar uns $1.000 para mais por mês. Hoje eu tenho pagando $4 por mês, que é bem interessante, né? Como que funciona a replicação, pessoal? Aqui eu estou falando de replicação, mas pensa, lá é um Always On. Para quem conhece Always On, é isso que funciona lá dentro também no data center. Tá? Replicação interna. Obrigatoriamente, quando você cria um banco de dados, você tem aquele primeiro banco. Obrigatoriamente, a Microsoft cria mais 2 cópias desse teu banco, totalizando 3. Ou seja, em cada ponto do data center, e ela é inteligente o suficiente
para não criar 3 bancos no mesmo ponto do data center, ela cria eles espalhados pelo mesmo data center. Isso é o quê? Se pegar fogo num blade apenas, o outro blade está lá no teu banco. O legal disso é que essa replicação interna, ela é automática. Ou seja, se acontecer uma falha naquele teu banco primário, você não fica sabendo de nada. A Microsoft redireciona a sua aplicação para aquele segundo banco, que está naquele data center interno. O que a gente poderia dizer que é isso? Isso é um always on síncrono. Né? No always on síncrono eu tenho failover automático, ou seja, a hora que que der algum problema, o always on mesmo já se encarrega de fazer o failover daquele meu banco de dados, a minha aplicação continua conectando naquele meu DNS lá, naquele meu listener, para mim eu não fiquei sabendo que teve problema. É assim que funciona quando eu tenho uma replicação interna. Eu tenho agora o Active Geo Replication. Eu tenho aqui o banquinho de dados, eu tenho aquele mesmo processo, a Microsoft cria 2 cópias daquele meu banco. Quando eu já subo o meu ambiente, quando eu já crio um secundário, ele fica também disponível no secundário para leitura, ou seja, eu posso ter tanto uma parte da minha aplicação consultando esse meu ambiente primário, como uma parte da minha aplicação fazendo apenas leituras no meu ambiente secundário. Se der alguma falha, o que você tem que fazer? Apenas redirecionar o seu cliente para enxergar, né, para trabalhar com o secundário. Infelizmente, pessoal, isso não é transparente para a aplicação. O que acontece? Aqui eu tenho 2 listeners, ou seja, eu não consigo, lá no Always On, quando a gente está pensando, a gente tem um listener só, que independente de quem é o primário, independente de onde eu estou, ele sempre vai apontar para o primário. Aqui eu não tenho isso. Ele aponta apenas para aquele servidor que está naquele momento. Então, digamos que você tenha uma replicação ativa estabelecida dentro do seu ambiente, se cair um servidor primário no Brasil e você tiver que ativar os serviços lá nos Estados Unidos, você vai ter que ir lá na sua aplicação e dizer, olha, agora você não conecta mais no SRV Brasil, você conecta no SRV Estados Unidos. Você tem que fazer essa configuração na mão. A mesma coisa acontece com o failover, pessoal. O failover ele não é automático. Você tem que ir lá e forçar o failover do primário para o secundário. Tá? Então essas coisinhas que vocês têm que levar em consideração quando estiverem pensando aí como vai funcionar. Tem que ter às vezes um job, alguma coisa para fazer isso, um Azure Automation que vai conectar e ver quem é o ativo e fazer o failover. Aí tem que ver o que é mais interessante para o cliente. Vocês têm alternativas, só que pensem que vocês terão um trabalhinho extra. Tá? E aí você vai continuar podendo consultar o seu banco de dados normalmente. Essa replicação, pessoal, ela é assíncrona. Tá? Então pensem que não é porque eu inseri 1 milhão de registros aqui no servidor do Brasil que esses 1 milhão vão estar automaticamente lá nos Estados Unidos. Tá? Então, por enquanto, é apenas replicação assíncrona que nós temos entre data centers. O que eu vou pagar? Porque todo mundo... É interessante a gente falar dos custos, né? O que eu vou pagar na alta disponibilidade? Você tem um banco de dados no data center no Brasil, no tier básico, eu pago 4,98 dólares por mês. Habilitei alta disponibilidade no data center dos Estados Unidos. Quanto que eu vou pagar? Mais 4,98 centavos de dólar por mês. Você paga por banco de dados. Tá? Então, se você, cada banco que você tiver, é mais um custo. Independente se ele fica lá parado, sem você utilizar ele para leitura, sem fazer nada. Você criou um banco, você vai pagar aquilo lá. A bilhetagem ela acontece por hora. Tudo é cobrado por hora. Então, toda hora vai ter lá o serviço de telemetria do Azure, que fica olhando o banco para ver quanto tempo que ele está online e gerar a cobrança assim para o cliente. Então, lá na calculadora, se vocês forem lá no Azure Calculator, você vai lá ver, eu vou ter um banco de dados, SQL, e ele geralmente vai calcular o valor de um mês, que é 744 horas, ele vai te dar o preço que custa aquilo lá. E ele vai te dar também o valor por hora de trabalho. Então, por mês, as 744 horas é X. Mas se você quiser saber quanto custa por hora esse banco, ele custa Y. Ele está marcado lá no Azure Calculator. Então é muito interessante que vocês conheçam o Azure Calculator para vocês ficarem aí brincando com os custos que vocês teriam. E aquilo que o Fava falou, né?
Aqui eu não estou mais preocupado em versão do SQL Server, eu não estou preocupado mais se é 2016, se é 2014, o que é. Aqui eu estou preocupado com performance. Se eu quero um banco melhor, eu vou lá e escalo aqui meu banco para um tier de performance maior. Não preciso mais dessa performance e faço scale down, né? Tem o scale up, scale down. O que eu vou pagar? Seu banco de dados ficou 10 horas no performance no premium. Você vai pagar 10 horas pelo premium. O restante é naquele performance tier aonde ficou. Então a cobrança ela tem que ser muito simples pra gente, tá? Então é basicamente assim que vai funcionar. Você pode escalar a qualquer momento, a aplicação não fica offline, tá? Você pode escalar aumentando o número de DTUs, o número de performance, como pode fazer também a diminuição desse nível de performance. Você só vai pagar aquilo que você está utilizando naquele momento. Dúvidas até aí, por enquanto, pessoal? Sobre a classificação de países, certo? Aham. Então, existe uma situação igual entre Brasil e Estados Unidos? Isso vai depender de como a sua aplicação se comporta. Ela tem isso aqui, ó. Isso é o que ela garante. Por exemplo, uma aplicação ativa, eu posso levar 30 segundos para recuperar o seu banco. O seu banco no secundário ficar disponível. Quando o seu banco ficar disponível, eu posso perder 5 segundos de dados dele. Isso está garantido. Isso é o que é. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. Isso aqui é uma média. Tá? Porque a sua aplicação, o que pode acontecer? Ela vai sofrer um workload que você fez um batch lá que inseriu milhares de registros. Cara, não existe como a gente conseguir fazer a replicação disso automático, na hora. Né? Então é mais um bom senso, por exemplo, isso é o que está garantido lá. Tá? Mas a gente sabe que na hora do vamos ver, não é assim para movimentar a informação de um local para o outro. Mas tem assim, isso aqui é o genérico. Cada aplicação vai se comportar de uma maneira diferente. Mais alguma, pessoal? Tranquilo? No SQL, referente a custo, vale também para a base simples, ter um dobro do valor do SQL? O Elastic Pool ele vai servir para você quando você tiver mais de um banco, né? Esse é o cenário que você vai ter o Elastic Pool, porque daí você vai ter compartilhamento de recursos. No Elastic Pool, digamos que eu tenho uma alta disponibilidade de Elastic Pool. No Elastic Pool você não paga mais por banco, você paga o Elastic Pool como um todo. A alta disponibilidade é a mesma coisa. Você tem um pool num outro data center. Ele vai dobrar o seu custo. Tá? Mais alguém? Beleza. Pessoal, vamos lá então fazer algumas pequenas demonstrações então. Espero que vocês estejam vendo. Que é essa console aqui que a gente chama pelo portal.azure.com. Qual a diferença entre uma e outra? Basicamente, qualquer novo serviço que a Microsoft passa a oferecer, ela passa a oferecer apenas no modelo de deployment novo, no ARM. Qualquer nova funcionalidade, até mesmo funcionalidade que é inserido no SQL Server lá no Azure, você só vai ter acesso a ela por essa console nova. Então essas são algumas das diferenças. Tem uma série de outras diferenças aí, mas até eu também não sei muitas delas. Mas você tem algumas coisas aí de diferença entre uma e a outra. Eu basicamente gosto de usar um mix, tá? Porque tem algumas coisas que eu acho muito mais simples eu fazer na console antiga, que é muito mais direto naquilo que você quer ver, mas tem outras coisas que, mostrar para o cliente ou mostrar para o usuário na console nova é muito mais bonitinho. Essa é a grande questão. Então vamos lá. Aqui eu quero mostrar para vocês, eu tenho um único banco de dados, tá? E eu tenho 3 servidores que eu criei. 3 servidores. O servidor aqui ele é um servidor lógico, não quer dizer que subiu uma máquina, um hardware físico lá no data center da Microsoft. Isso apenas significa o quê? Que a Microsoft criou lá um listener chamado de SRV-SQL primário que aponta para algum servidor de banco de dados lá no data center. Qual é? Não sei. Ele apenas me responde por esse nome, SRV-SQL primário. Tá? Então pensem que
esse aqui, um server, não quer dizer que você tenha realmente um servidor físico disponível lá para você, porque isso é uma plataforma, pode estar em qualquer lugar, tá? Então eu tenho 3 servidores aqui e tenho um único banco de dados que eu criei. Se eu for aqui na console nova, eu tenho aqui a mesma coisa, eu posso vir aqui em SQL Database, aqui eu tenho um outro banco aqui que eu só vou tirar aqui, que eu não quero que eu te pague pelo uso. Algumas diferenças. Eu particularmente gosto de fazer tudo lá pelo Management Studio da máquina, conectando na instância. Por quê? Às vezes dá alguns problemas aqui na console e aí você manda fazer uma ação aqui e não faz. Aí você pensa que não fez, clica, fez, aí ele duplica, dá pau. É uma coisa boa. Então, como bom DBA, a gente faz tudo lá via script, né? Então eu tenho aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu criei essa máquina, eu subi um banquinho que eu tenho aqui local. Eu criei os servidores, subi para esse meu banco, subi apenas uma cópia desse banco para o servidor primário, criei o login lá que eu precisava, porque isso que é legal, eu tenho um login que eu crio na hora que eu estou criando o servidor, que é ele que administra o meu servidor, mas eu tenho que criar usuários para as minhas aplicações. Você é obrigado a fazer isso? Não é. Eu acho que isso é mais por questões lógicas e de organização. Um bom DBA sempre vai criar um usuário para a aplicação, vai dar permissão só de leitura e escrita e para executar as procedures e assim por diante. Não vai dar sysadmin para o dev, né? A gente não faz isso. O primeiro passo que eu tenho que fazer quando eu quero estabelecer a minha alta disponibilidade é criar novos servidores. Eu tenho que criar um outro servidor lá no data center que eu quero ter aquele meu banco de dados replicado. Quando eu falei que eu gosto da console nova, é por esse motivo aqui, ó. Ele tem um mapinha bem bonitinho e eu tenho os outros servidores. Então se você vier aqui na console, eu tenho o primário, o secundário e o terceiro server. Eu tenho o primeiro, deixa eu ver se eu tenho o zoom aqui. Então eu tenho primeiro os 3 servidores. Normal. Isso você vai ter que fazer, tá? No modelo que eu escolho, que é fazer tudo por script, você vai ter que vir aqui na console e criar os servidores manualmente. Então você foi lá e criou, pô, e eu criei aqui um em cada lugar, olha só. Criei um aqui no Reino Unido, deixa eu ver. Ó, criei um no Reino Unido, um no oeste dos Estados Unidos e criei outro no centro-sul dos Estados Unidos. Feito a criação, o que eu preciso fazer? Eu vou lá no banco de dados primário, naquele que está lá como funcionando como a minha réplica primária hoje. Sempre no banco de dados master, tá, pessoal? Isso aqui é uma configuração que você faz no master. É um comando bem simples. Estou alterando a database, estou dizendo que eu estou adicionando um servidor secundário. Qual o nome do servidor secundário? É esse cara aqui. O que é esse allow connections all? Isso aqui ele vai ser disponível para leitura ou secundário. Se eu botar aqui como no, ele não fica disponível o secundário para leitura. Essa é a grande diferença. Por que eu preciso só colocar como SRV SQL secondary e aí ele vai achar, vai fazer tudo? Primeiro, quando eu configurei lá os meus servidores, você tem que ter um padrão de configuração. Ou seja, eu criei o servidor primário e eu tenho lá um usuário, que é o SQL Service. Isso é um psicologin, tá, pessoal? Ó, eu tenho aqui o SQL Service. Todos os outros servidores que eu configurei, eu usei o mesmo usuário e a mesma senha. Isso faz com que ele seja tão bonitinho essa configuração. Se eu colocasse, por exemplo, o servidor primário, o SQL Service e a senha XPTO, o servidor secundário, o SQL Service e a senha XYZ, ele não vai funcionar. Ele vai dar problema de configuração, porque ele tenta usar as mesmas credenciais daqui e levar para lá e configurar. Tá? Uma coisa que também é interessante é que eu não preciso nem especificar, por exemplo, o .windows, .database, .net. Por quê? Isso aqui ele vai pegar da minha subscription. Ele sabe que na minha subscription tem um SRV SQL Secondary, então ele vai lá, ó, é aquele servidor que está lá no centro, lá no oeste dos Estados Unidos, eu vou lá e configuro a autodisponibilidade. Por quê? Porque se o Dornel, por exemplo, se o Rodrigo tiver uma conta de Azure, ele pode ter um servidor, um nome de SQL Database igual ao meu. Então, quem que me garante
que quando eu estiver apontando para aquele servidor, está apontando realmente para o meu servidor, porque está associado a uma inscrição do meu usuário, a uma subscription. Então tudo, pensem nesse mundo, tudo que você faz no Azure é relacionado à sua subscription. Então, eu vou criar aqui a primeira. O comando completou. Basicamente o que acontece agora, pessoal? Acontece o que? Ele vai lá, pega aquele banco, pega o backup, restaura lá no servidor, no secundário que eu estabeleci a comunicação. Se o banco for grande, vai demorar. Esse banco aqui tem 200 megas, então é bem rápido. Se eu for aqui no banco de dados, ele vai estar fazendo o deploy aqui. Daqui a pouco, pessoal, ele já vai começar a aparecer aqui um segundo banco de dados com o mesmo nome, só que num outro data center. Ó, aqui ele está até pensando ainda, olha só, isso aqui é legal. Isso aqui é o melhor da console inteira. Ele mostra exatamente o que está acontecendo. Ele mostra para onde que eu estou criando aquele banco, ele mostra o que está acontecendo naquele momento, ou seja, ele está agora criando todo o canal de comunicação, restaurando o banco de dados, estabelecendo o always on e assim por diante. Até chegar ao ponto que a chavezinha vai estar aqui fechadinha, não vai ter mais esse pontilhado, vai ser tudo uma linha só para cá e para cá. E aí o meu always on vai estar especificado, funcionando. Ó, até já está. Se eu voltar aqui agora na minha console, deixa eu dar um refresh aqui, eu já tenho o segundo banco de dados e ele já está especificando que ele é o secundário. Por padrão, no Azure Database eu posso ter mais 3 servidores, até 4 réplicas. Eu posso ter então essa e mais 3. Eu posso ter 4 servidores ao mesmo tempo. Agora eu vou configurar aqui a terceira réplica. Agora a mesma coisa, esse servidor terceiro aqui, se eu não me engano, eu tinha configurado ele lá em Londres, né? lá em UK. Então ele vai fazer a mesma coisa agora. Eu vou vir aqui no meu primário. Deixa ele abrir aqui a telinha. E agora ele está fazendo mais uma ponte de comunicação, agora lá para Londres. Pense que dos 3, esse aqui em Londres vai ser o mais lento de todos. Porque apesar de ter as fibras lá, ter as fibras marítimas, todo mundo faz comunicação interna, mas existe o delay de tráfego de um data center para o outro. Isso é normal, né? Então aqui ele está fazendo a mesma coisa. Eu poderia ter mais uma réplica aqui agora na Ásia, por exemplo. Se pegar fogo em tudo, eu ainda tenho alguma coisa. Só se o coreano lá resolver atacar os caras aqui também, aí ferrou. Mas então eu posso ter 4 servidores ao todo. Cara, não é difícil. Quem configura um always on sabe o trabalho que a gente tem para fazer isso. Então tá aí de prova que não é fácil configurar um always on. E a gente fazer isso com um simples comando, cara, é fantástico. Isso é muito, muito legal de fazer. Como que funciona o meu failover? Tá? O failover ele é bem simples. É aquele comandinho que está ali. Opa. O comando é esse que está aqui, pessoal. Então assim, eu tenho que ir lá no servidor secundário. Aqui eu coloquei failover from primary, mas eu tenho que conectar no servidor secundário. Porque você imagina que eu só vou fazer failover quando acontece um problema no primário, senão não tem muita lógica, até porque eu não preciso me preocupar com patching, não preciso fazer nada aqui nesse banco de dados, a Microsoft faz tudo para mim. Então aconteceu um problema no data center lá do Centro-Sul, eu tenho que fazer o failover lá pro data center da Europa. Como que eu faço esse failover? Não tenho especificado nada aqui. Primeiro, você tem que conectar naquele servidor lá da Europa, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, SRV SQL30. Usuário e senha é o mesmo. 8? Beleza, tá? Show de bola. Eu vou pegar esse comando aqui. Você vê que eu tenho meu banco de dados aqui. E ele tá pra cá, né? Agora eu vou fazer o failover. Ou seja, estou conectado no banco. Ah, não pode ser nesse aqui. Tem que fechar. Tem que ser no banco master, pessoal.
aqui, agora sim, copio e eu faço failover. A minha aplicação está aqui, apontando para o primário ainda. Eu tenho uma aplicação que está apontando para o meu banco de dados primário. Vamos voltar lá na console só para a gente ver. Vamos esperar ele trocar as réplicas aqui, vamos ver, ainda está fazendo o exchange. Pode, claro. Qual a versão mínima do SQL Server que você tem que ter na origem, se você quiser replicar? Todos funcionam na nuvem, lá quando a gente está falando de plataforma, todos funcionam com a mesma engine. Então assim, qualquer SQL que tiver lá, no data center, todos por padrão tem que estar iguais, tá? Qual é o problema aí? É aquilo que eu acho que não sei se o Victor chegou a comentar sobre isso, que é, imagina que hoje eu tenho antes eu não tinha, antes isso era proibido, mas hoje eu posso ter o seguinte cenário: no ambiente principal eu tenho um P11, que é o Performance Tier lá Premium mais top, né? Tem o P15 agora. Mas lá no secundário, para eu não gastar muito dinheiro, eu tenho um Standard. E aí no Standard, por exemplo, não tem uma funcionalidade XPTO. Ele vai movimentar, mas não vai funcionar aquela funcionalidade que você tinha no Premium, lá não vai funcionar lá no Standard. Mas assim, em questões de compatibilidade de banco, eles têm que ser iguais, independente do data center que você está rodando, tá? Então isso tem que ser transparente para você. Você não tem essas coisas de compatibilidade de banco de dados, engine, versão. Você tem que parar de se preocupar com isso. Você não precisa mais se preocupar com esse papel. Não vai ser mais seu. Se a Microsoft amanhã lançar um patching de segurança, por exemplo, para o database, todos os data centers vão ser atualizados com aquele patch de segurança. É tudo. Ou é 0 ou é 1. Então isso é mais tranquilo para o usuário. Então eu fiz um failover aqui para o servidor, para o meu terceiro servidor. Aqui na minha console eles já trocaram então ó, eu tenho o meu terceiro servidor aqui, agora ele é o primário. Só que aqui na minha aplicação, pessoal, eu não troquei a minha string de conexão, ainda está apontando para o primário. Deixa ele atualizar aqui. Você vê que eu consigo aqui ler as informações. Eu posso vir aqui em estrutura, eu posso vir aqui nos meus treinamentos, eu posso vir aqui, na verdade eu quero vir aqui, ó, meus combos, vou vir aqui nessa minha assinatura, eu venho aqui em tributação e aí agora eu vou dar, ao invés de 50% de desconto, eu vou dar 90%. Só que aí vem o pulo do gato. Eu não vou conseguir salvar essa informação. Por quê? Eu ainda estou apontando para o primário. Então ele é disponível para leitura o tempo todo, só que eu não apontei para aquele novo servidor. Então é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que ter a lógica de vir na aplicação, SRV, SQL. Agora eu venho aqui, dou um refresh na página. Deixa ele... já sei o que eu fiz. Tá. Ainda bem que eu lembrei disso aí, ó. Não cometa esse mesmo erro. Create login EAD admin. Não, e eu não coloquei a senha, né? Eu não criei o login lá no terceiro. With password. Agora sim. Vamos ver se eu preciso dropar o login lá. Deixa eu copiar o
resetar a senha, né? Pronto. Vamos ver aqui agora. Vai ganhar um ossinho. É, viu? Agora sim. Então vim aqui. Primeiro deixa eu vir aqui no Master. Create login EAD admin with password. Agora eu venho aqui no banco de dados. Create user EAD admin from login EAD admin. Pronto. Agora eu venho aqui. Só vou colocar a permissão aqui para ele. DBAuner, eu tô no Master, tá? É. Eu acho que o user eu criei na Master também, né? Agora que eu vi. Create user EAD admin from login EAD admin. Ele existe. Beleza, estou apontando para lá. Cara, como a aplicação é lenta quando acessa. Tem que otimizar, não sei o que é. Olha só. Ainda mais que o banco tá na Europa e o coisa tá. A máquina, a aplicação tá nos Estados Unidos. Fica bem lento. Claro. Não. O que dá pra fazer, isso eu não cheguei a ir mais a fundo, então assim, é o que eu vi. Eu tava fazendo algumas perguntas para outros MVPs. O que daria para fazer, até para a Microsoft. Hoje não tem, por exemplo, igual a gente tem lá, de ter, por exemplo, failover party, alguma coisa desse tipo. Mas parece que aí eu não sei como que funciona a funcionalidade, mas com Azure Traffic Manager, que é um outro produto dentro do Azure, você conseguiria fazer com que o Azure Traffic Manager ficasse vendo quem que é o primário naquele momento. Aí até daria, mas por exemplo, NLB não funciona. Quando você vai usar um on-premise, o SQL você consegue, Mas não precisa ficar alterando na aplicação. Não, aqui nesse caso, por enquanto, não tem como, você sempre vai ter que alterar na aplicação. Mas aí, você tem um DNS local, você diz? Pode, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Pode ser. Assim, na teoria o pensamento não está errado, mas eu nunca fiz. É que às vezes não depende só de você mexer na aplicação, né? Não é você que vai lá e altera.